Olá pessoal, tudo bem? No nosso curso de hoje vamos falar sobre a renda variável. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu sou economista, atualmente curso mestrado em Finanças na UFSC. E profissionalmente, eu já atuei nos mais diversos segmentos do mercado financeiro. Já fui gerente de banco, consultor de investimento, planejador financeiro e gestor de carteiras de investimentos. Mas o mais importante é que eu já possuo 15 anos de experiência de investimento em bolsa. Meu primeiro investimento foi em 2005, então eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu pude aprender nesse período. E hoje nós vamos falar sobre renda variável. E qual é a principal característica da renda variável? Como diz o meme do nosso amigo Chico Bento, a renda variável varia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no momento que nós fazemos a nossa aplicação financeira, nós não podemos garantir qual vai ser o seu retorno, qual será a sua rentabilidade. Nesse gráfico, nós vemos na linha amarela a rentabilidade da taxa Selic no período de 22 anos, entre 1996 e 2018. E nós podemos acompanhar também dois dos principais índices de ações que a gente tem no nosso mercado, o Ibovespa e o IBRX. A gente pode perceber que o Ibovespa, nesse período selecionado, ele teve uma rentabilidade menor do que a taxa Selic. E que o IBRX, por sua vez, teve uma rentabilidade maior. Vale ressaltar que na renda variável, a gente passa por momentos de euforia e momentos de depressão, como a gente pode ver claramente que aconteceu em 2008 e que aconteceu mais recentemente no mês de março devido ao coronavírus e que num período que não está demonstrado nesse gráfico. De qualquer maneira, a realidade que nós vivemos hoje, a taxa Selic, ela está em 2% ao ano. E ela já esteve a 16%, a 18%. Então, hoje em dia, a renda variável ela se torna fundamental em qualquer carteira de investimento que tenha como objetivo um retorno de longo prazo. Quais são as principais diferenças da renda fixa para a renda variável? Na renda fixa, no momento que fazemos o investimento, a gente já sabe quanto ele vai render. A gente tem a segurança de ter essa garantia. A gente sabe se ele é pré-fixado ou se ele é indexado a algum índice, como mais comumente, mais normal, o IPCA ou a própria taxa Selic. Ele é mais estável, muito mais simples, mas em contrapartida, ele também oferece um menor potencial de retorno. Então, quando a gente busca, quando a gente tem interesse em um retorno maior, a gente precisa arriscar mais e botar parte dos nossos investimentos na renda variável. Nesse caso, a gente não sabe exatamente quanto o nosso investimento vai render. A gente não possui garantias, a gente está exposto a muito mais volatilidade, precisa estudar muito mais. E tudo isso para buscar um eventual maior retorno. E a renda variável nos traz vantagens e desvantagens. A principal vantagem, que leva todo mundo a querer investir na renda variável, é ganhar mais do que na renda fixa. Essa possibilidade é que atrai tantos investidores cada vez mais para o mercado de ações e para os outros mercados de renda variável. E outras vantagens é que, ao investir em renda variável, a gente pode diversificar o nosso investimento e a gente pode ser sócio de boas empresas, donos de imóveis e fazer uma gestão ativa dos nossos investimentos. Isso é interessante para aquelas pessoas que se interessam sobre isso, que têm vontade de aprender e de estudar. A volatilidade também pode ser vista como um ponto positivo, porque ela permite que nós compramos ativos descontados a preços mais baixos do que eles realmente têm válidos. Por outro lado, também temos desvantagens, como a possibilidade de perdas, a incerteza e a própria volatilidade, que se a gente não tem uma gestão bem feita, a gente pode precisar desse capital justamente no momento em que ele está em baixa. É o risco de mercado, risco de liquidez. Então, ao investir em renda variável, a gente tem que ter muito cuidado e precisa ser um investidor um pouco mais maduro, precisa saber do que a gente está fazendo. Quando a gente fala de renda variável, a gente fala muito em ações, mas existem outros investimentos também. A moeda estrangeira como o dólar, investir em ouro, investir em Bitcoin, opções, fundos imobiliários e até o próprio imóvel. O imóvel, que é um investimento mais tradicional do brasileiro, muito utilizado por nossos pais e avós, ele também é um investimento de renda variável. A gente compra por um valor e a gente não sabe o quanto que ele vai valer daqui a determinado período de tempo.
Vocês já aprenderam nas aulas passadas que o investimento ele tem 3 características básicas. Ele tem o retorno, o risco e a liquidez. E que o ideal, no melhor dos mundos, seria a gente conseguir um investimento que reúna essas 3 características. Porém, isso é impossível. A gente nunca vai conseguir, em um único investimento, um retorno alto, com baixo risco e com liquidez imediata. Então, no caso da renda variável, a gente precisa abrir mão de alguma dessas características. E nesse caso, a gente abre mão da liquidez e da segurança para se obter um retorno melhor. E isso vale a pena? No curto prazo, é uma caixinha de surpresa. Mas no longo prazo, historicamente, ele tende a valer a pena. Esse é um gráfico de 200 anos que demonstra a rentabilidade de $1 em diversos ativos, né? E a gente percebe que esse mesmo $1, se tivesse parado na gaveta, hoje ele teria o poder de compra de 5 centavos. Se tivesse em ouro, valeria apenas 3. Em títulos da dívida dos Estados Unidos, ele valeria, se fosse o título de curto prazo, $278, e se fosse o título de longo prazo, $1.500. Já as ações estariam valendo quase $1 milhão. Como esse gráfico para em 2011, certamente $1 investido em 1802 hoje já valeria mais que isso. E a gente pode ver isso também pela ótica do retorno real anual. E a gente percebe que as ações no longo prazo, apesar das crises, mesmo tendo a crise de 29, a crise de 2008 e a crise do coronavírus, acaba apresentando um retorno muito superior aos seus pares. Então, é importante a gente entender isso para a gente poder diversificar nossa carteira e montar uma estratégia de investimento que esteja de encontro com o nosso objetivo.